Olá a todos e todas, eu me chamo Bruno Benevides e esse é mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer uma notícia que eu vi no portal G1, publicada originalmente na BBC, tratando sobre a Antártica, mudanças climáticas, efeitos ligados à meteorologia. Então eu achei interessante de trazer aqui e compartilhar com vocês. Bom, desde já eu peço para que vocês deixem o like, comente, deixa aí o seu comentário para saber se você está gostando ou não desse vídeo. E se vocês quiserem, fiquem à vontade para compartilhar. Bom, desde já eu vou trazer aqui as informações que saiu no dia 25 de novembro, então é bastante recente, estou gravando esse vídeo aqui no dia 27, hoje é segunda-feira, saiu no dia 25 de novembro de 2023 e diz o seguinte, alarmante: o maior iceberg do mundo volta a se movimentar após 30 anos. Um bloco gigante de gelo com o dobro do tamanho na área metropolitana de Londres está em movimento anos após a sua formação. Então, obviamente, isso choca, né? Pelo tipo de reportagem que é. Hoje a gente tem ouvido falar bastante sobre as mudanças climáticas, aumento da temperatura da Terra e, obviamente, pelo derretimento das chamadas calotas polares, aumentando, não só impactando na temperatura da superfície do mar, mas impactando também no próprio volume das condições dos oceanos. Então, portanto, diante disso, eu fiquei com certa curiosidade, fui ver o que estava se tratando. A matéria diz o seguinte, ó, o maior iceberg do mundo está em movimento depois de quase 30 anos. E é um tamanho gigantesco, né? E foi até dado um nome para ele. Aqui a imagenzinha. Essa partezinha depois vai ter uma imagem mais ampliada. Essa aqui é a pontinha, deixa eu ver, acho que está até aqui para trás, ó. Quer ver? Olha aqui, ó, aqui no mapa a gente consegue ver bem. A matéria desse ponto de vista, ela está muito boa. Claro que é uma cópia, né, da matéria do artigo publicado originalmente da BBC, mas não importa. Foi traduzido e colocou aqui para o leitor. Isso ajuda bastante a nossa vida e principalmente a gente que acompanha e gosta dessas notícias ligadas à área do meio ambiente. Então aqui, ó, tá a Antártica, bem no centro do Polo Sul. Aí a Antártica tem essa partezinha, ó, uma espécie de, digamos assim, uma península um pouco mais para cima e ela quase se conectando ali ao sul, parte da Argentina, né, ao sul da América do Sul. Nesse estreito aqui, que é o Estreito de Magalhães, da onde o navegador Fernando de Magalhães, lá no tempo das grandes navegações, tentou não, o objetivo dele era dar a volta ao mundo que não fosse contornando a África. Então ele seguiu em direção ao oeste e conseguiu. Saiu vitorioso nessa empreitada. Mas isso é tema para um outro vídeo, para um outro papo. Então aqui nesse estreito, chamado Estreito aí de Magalhães, próximo nessa pontinha aqui na Antártica, é ali onde estava localizado esse imenso iceberg que tem o nome recebido aí de A23A minúsculo, em torno de quase 4.000 quilômetros quadrados, ou seja, correspondente, como está dizendo aqui, à área metropolitana de Londres. E também, aí coloca aqui, tem a imagem aqui, é bem ilustrativa, ele coloca alguns comparativos. Na verdade, deixa eu só fazer um ajuste, né? A área metropolitana de Londres é de 1.500 km². O iceberg é muito maior do que isso. É o dobro, né? Como eu disse inicialmente. E aqui comparando também com a ilha do Havaí. A ilha do Havaí com 10.000 km², então é bem superior. E também o Chipre, aí eu acho que também não faz todo sentido essa comparação para a gente aqui. Mas a gente já consegue saber que é um bloco gigantesco de gelo formado por água e que se desprendeu, certo? E a primeira coisa que a gente tende a associar o quê? É justamente o aquecimento da Terra, da média da temperatura da Terra. Bom, e aí vem a pergunta que talvez seja a principal. Mas então por que o A23A está em movimento agora, depois de quase 40 anos? Aí a reportagem diz o seguinte, abre aspas aqui, né? A reportagem especial. Feita pela BBC, perguntei a alguns colegas sobre isso, imaginando se havia alguma possível mudança nas temperaturas da água da plataforma que poderia ter provocado isso. Mas o consenso entre os especialistas e cientistas é que a hora dele se movimentar chegou, explica Andrew Fleming, especialista em sensoramento remoto, ou seja, aquele que faz aquelas análises faz análise ali da superfície terrestre a partir dos satélites.
né? E a partir disso ele consegue fazer dados e previsões numéricas do que está acontecendo, sem precisar estar presencialmente, por isso que o nome é gerenciamento e sensoriamento remoto. Então ele explicou isso, que pelo consenso dos cientistas, na verdade, essa movimentação não estaria associada a nenhuma mudança do meio ambiente, nenhuma mudança climatológica, especificamente ali da temperatura da superfície do mar na região da Antártida, e que esse desprendimento teria ocorrido de maneira natural. O iceberg estava aterrado desde 1986, mas eventualmente diminuía de tamanho no caso, suficiente para perder aderência e começar a se mover. Viu o primeiro movimento em 2020, disse aqui o especialista, que já vem acompanhando desde então por satélite e não presencialmente, por isso a ideia de sensoriamento remoto. É claro que essa desfragmentação é natural. E é claro também que cientistas ligados ao clima são extremamente cautelosos para eles afirmarem que de fato foi um desprendimento decorrido do aumento da temperatura da superfície do mar. Isso requer estudos, né? Então muito provavelmente eles iriam se debruçar, pegar a média histórica, e a média histórica em meteorologia, o mínimo dela é de 30 anos, mas isso vai se alongando muito mais, de 30, 40, 50 anos. E aí também em meteorologia tem um ponto específico, né? Diferenciar o que de fato é uma mudança climática e o que de fato são as anomalias, né? Como diz, porque a anomalia dentro da natureza é algo extremamente comum. Mas o que precisa saber se essa anomalia vai se tornando, qual é a frequência dessa anomalia, a ponto a gente dizer, olha, existe de fato, portanto, uma mudança em relação ao clima. Então eles são bastante cautelosos. E aqui é justamente a observação feita via satélite. Olha aqui, o iceberg, desde 30 de junho de 1920, depois com o passar dos dias e dos meses, em agosto, o quanto de junho para agosto, caramba, como ele se movimentou. Bastante interessante essa imagem aqui também. É isso. Galera, ficamos por aqui. Só mais algumas informações. Essa enorme placa de gelo tem cerca de 400 metros de espessura. O A23A faz parte de uma separação da massa de icebergs da plataforma de gelo Flint, localizado na Antártida, o continente branco. Na época da separação, o local abrigava uma estação de pesquisa soviética. Moscou despachou uma expedição para retirar os equipamentos da base. Muito interessante isso. Eu não vou citar o nome da base, que eu não teria condições aqui. Mas é Druzinaya 1, temendo que o material se perdesse. Imagina, então tinha uma base lá na região, localizada exatamente nesse setorzinho, chamado de Flitner. E aí, bom, por conta do desprendimento, com medo de se perder a base, hoje a atual Rússia foi lá e recolheu todo esse equipamento e recolheu toda essa base. Então é isso, galera. Queria compartilhar isso com vocês, achei interessante. Vira e mexe, a gente vai tratar sobre assuntos climáticos aqui no canal, porque eu acho que é uma questão que merece sempre a atenção de todos. Um grande abraço, até a próxima.